Fala rapaziada, João Felipe aqui, seu médico, biomédico e atleta. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são as desmistificações do uso de proteína. Você sabe qual a quantidade ideal você precisa diariamente? Como juntar duas refeições? Quando juntar, eu vou conseguir absorver? Lógico, não uma coisa diária. Num caso de exceção, posso fazer isso? Isso foi uma pergunta que gerou esse vídeo, inclusive, de um seguidor. Criança é a mesma quantidade de idoso e adulto? Quais as diferenças? Como eu posso otimizar? E atleta? Todo perfil de atleta é igual à quantidade de proteína? Vem cá. Criança usar whey pode prejudicar o rim ou não? Então, essas perguntas e outras vão ser respondidas hoje aqui, de forma bem prática, para que vocês possam utilizar isso no dia a dia e passar adiante essa informação, porque conhecimento é para ser dividido, é para ser divulgado, é para ser utilizado para melhoria de vida. Mas antes, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ter as notificações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, tá? Se você gostar, já aproveita e deixa o like, senão você esquece. Geralmente as nossas conversas aqui vão ter cerca de 10 minutos. Eu tento não passar muito disso, para também não ficar muito maçante, tá certo? Então vamos lá. Há 4 coisas que você pode notar que as proteínas podem estar em falta em você, tá certo? Vamos lá. Primeiro, você sente fome com muita frequência? Assim, começou uma dieta e você antes de 3 horas entre a outra refeição, se bem planejada, você está sentindo fome, pode ser um sinal de baixa proteína, tá certo? Se você iniciou agora a atividade física e frequentemente está sentindo mais fraqueza, mais oscilação de energia durante o dia e os carboidratos estão adequados, você pode também estar com baixo consumo de proteína. Por quê? Lembrando que pode estabilizar, ela vai servir para estabilizar também a glicemia, além da saciedade do caso anterior. Você tem dificuldade de se recuperar dos danos causados no treino, então se sente mais dor do que o normal depois que passou ali a semana de adaptação, pode estar também. Você não consegue ganhar o planejado de massa muscular ou não consegue melhorar os seus tempos no caso de um esporte de endurance, depois de um treinamento como de corrida, né, ou como de um crossfit, também pode ser sinal, tá certo? E hoje a gente vai desmistificar tudo aqui em relação a doenças, a como utilizar. Então fique aí até o final, que até lá vamos responder, inclusive, algumas curiosidades, né? Como a criança, eu tenho uma criança em casa que come. Será que a criança pode comer whey protein? Vamos seguir, né? Então, as proteínas, elas são essenciais para a construção muscular, para fazer as enzimas, tá certo? Essa proteína, elas são utilizadas também para diversas funções imunológicas. Pense que ela é todo o bloco que você vai precisar utilizar durante o seu dia a dia, na função celular, na função de construção de músculo e em todas as etapas que você vai precisar seguir do seu corpo. Então, é uma molécula essencial para a construção, não pode faltar. Energia você pode tirar de gordura, você pode tirar de carboidrato, mas a construção dessa parte celular, de tecido, formação de tecido, reparação de dano, melhora de função cerebral, tá? Processos enzimáticos, depende de proteína estar adequada, tá certo? Então, quais seriam a quantidade adequada de uma pessoa normal, uma pessoa que não treina, só está procurando se alimentar um pouco melhor, começou a fazer uma caminhada ali? Então, hoje a OMS recomenda 0,8 gramas por quilo de peso do macronutriente. Lembrando que sempre fazer a conta do macro para o peso real. Por exemplo, 100 gramas de frango vai ter em média 20 a 25 gramas de proteína, o macronutriente. Então, sempre pensando em proteína macronutriente. Olha no fundo da embalagem e vê lá quanto em quantas gramas daquele alimento, tá certo? E para crianças, serve do mesmo jeito? Bom, para criança você tem que lembrar que ela está em desenvolvimento. Então, mesmo que ela não esteja praticando uma atividade que dependa de recuperação muscular alta, ela está ali proliferando, né, osso, proliferando tecido muscular, proliferando a capacidade de recuperação, crescendo os órgãos internos. Então ele precisa de um pouco mais de proteína que a pessoa normal, que vai variar de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso. Então, para uma criança de 20 quilos, vai precisar de pelo menos 20 gramas, né? De 20 gramas aí por dia, né? Que seria ali 100 gramas se você for colocar de peito de frango, é bem pouquinho,
Mas a gente vai falar de algumas coisas específicas, não precisa ser só das fontes proteicas bem conhecidas, no caso das crianças, das pessoas normais, os não atletas, tá? Idosos que já estão ali na parte que o metabolismo cai, que precisam de uma quantidade de proteína para manter. Será que eles precisam mais, criança, e menos que o adulto, ou não? Os idosos, eles precisam da mesma quantidade das crianças, de 1 a 1,2, para tentar manter aquela massa óssea que ele já tem uma fase catabólica e estímulo menor. Então a forma de proteger é você colocar uma quantidade maior do que o próprio adulto, tá certo? Até por questões hormonais, por outras questões que a gente pode falar nos outros vídeos, tá certo? Então, você manter uma taxa adequada de idoso de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso é adequado. Porém, tem um detalhe no idoso. A gente não se preocupa tanto com fontes de alto teor biológico de uma forma geral, lógico que isso tem que ser visto uma criança e para a pessoa normal que está buscando qualidade de vida, mas para o idoso é essencial que seja de alto valor biológico, porque ele já tem uma dificuldade de absorção, ele já tem uma dificuldade de processamento e isso vai ajudá-lo a fazer aquela sinalização para que você iniba essa destruição muscular. Tá certo? Bom, falando um pouco da patologia, tem duas coisas que sempre me perguntam. Primeiro, a proteína vai fazer mal para o rins? Comer muita proteína pode causar uma lesão renal? E a outra coisa tem o consumo alto de proteína pode estar associado com algum tipo de câncer digestivo, etc. Bom, vamos esclarecer e desmistificar, certo? Olha só, em relação aos cânceres, na verdade não é a proteína em si, é o alto consumo de carne vermelha que é relacionado a alguns tipos de câncer por conta da quantidade de gordura saturada. A gente já viu aqui que gordura saturada vai levar a obesidade vai levar a distúrbios metabólicos que podem aumentar isso aí. Só você ver em alguns vídeos anteriores que eu comento algo do tipo, tá certo? A outra coisa é com relação aos rins. Existe uma taxa segura, né, que são essas médias de absorção que eu boto, mas se de vez em quando você aumenta essa quantidade proteica, ou em algumas situações especiais que alguns atletas precisam utilizar uma taxa proteica mais alta do que o comum, isso não vai lesar seu rim, tá certo? Se o rim estiver em boas condições. Se já houver uma lesão renal prévia, aí, meu amigo, você pode piorar a situação. Por quê? Pense num filtro de café, tá certo? Ali está o filtro de café íntegro, certinho, bonitinho. E aí você joga bastante água para coar o café. E aí ele coa normal, perfeito. Agora, faça um rasgo pequenininho no café e bote bastante água ali. É mais ou menos o mesmo efeito que acontece. Esse rasgo vai aumentar, ou seja, um rim lesado sob altas cargas proteicas, ele vai lesar mais esse rim. Isso acontece. Agora, uma pessoa normal, não. Você pode consumir sua quantidade de proteína completamente tranquilo, certo? E os atletas? Vamos lá. Vocês sabem que eu trabalho com a parte de obesidade, com a parte de qualidade de vida e com a parte de hipertrofia e performance que envolve atletas. Para os atletas, isso vai depender do tipo, tá certo? Então, atletas de força, né? Atletas como o pessoal do CrossFit que fazem atividade mista, o ideal ali é que fique algo entre 1,5 a 1,8 gramas por quilo de peso. Por quê? Porque para você buscar o equilíbrio energético, para ele também vai ser essencial que você busque um equilíbrio entre carboidrato, já que ele usa bastante o glicogênio para os exercícios de força, de levantamento de peso, que está tanto no atleta de força quanto em algumas ondas do CrossFit ali. Lembrando que o CrossFit é um pouco diferente porque vai ter fases de treino que ele vai precisar explorar e melhorar mais tempo, outro mais força, enfim. É uma coisa bem mista, tá? Uma coisa bem mais específica. Já os atletas de endurance, eles precisam não necessariamente construir uma grande massa muscular, mas precisa recuperar grande parte de tecido que é quebrado durante um longo período de corrida ou de um tiro, caso ele seja de curta distância. E aí, essa quantidade de proteína ela fica acima do normal ainda, que é 1,2 a 1,6, lembrando que o normal é 0,8 recomendado, mas não é tanto quanto o atleta misto. E os atletas mais altos, os bodybuilders, os fisiculturistas, aqueles que querem ganho de massa muscular aumentado, ou até que são atletas que têm uma massa muscular reduzida e precisam, para proteção articular, por exemplo, algum corredor, aumentar a massa muscular para que proteja o joelho. Então, nesse período de fase, ou para o bodybuilder, ele vai precisar aumentar
Enquanto é isso, a média desse estímulo, para que você tenha uma hipertrofia adequada, vai variar de 1,8 a 2, certo? Sendo que alguns atletas em fase de depressão, de restrição calórica muito grande, como uma estratégia para manter o máximo de massa muscular possível, acaba passando um pouquinho dessa medida, chegando a 2,5. Isso é muito individual. Por quê? Porque como são atletas extremos, e é muito difícil você encontrar e fazer artigo para pessoas que estão muito acima da média em relação de massa muscular, isso acaba sendo individualizado e da vivência do coach, do médico e do nutricionista que está acompanhando aquele paciente, fazendo uma coisa altamente individualizada. Ou seja, acima de 2 para você que não é um atleta que vai pesar mais de 100, 130 kg de músculo seco, esqueça. Agora vamos falar o seguinte, o tipo de proteína importa principalmente para os atletas, tá certo? Os atletas, eles precisam de proteínas de alto valor biológico. De onde é que eu tiro essas proteínas? Carne, peixe, ovo, frango e whey. Sendo que o whey é a única forma doce. Já a gente fala isso aí lá para as crianças quando for responder. Então ele vai pegar porque nós temos cerca de 50 aminoácidos aí dispersos na natureza, sendo que 9 a gente não produz, são chamados aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos a gente precisa consumir de comida externa, então a gente precisa que venha. E o alto valor biológico é o quê? É aquela fonte proteica, que foram essas que eu acabei de dizer, são essenciais para a construção muscular, peixe, frango, ovo, carne, que vão gerar a capacidade absortiva e os tipos de aminoácidos que vão ter a melhor combinação para a reconstrução muscular e a hipertrofia muscular como um todo, beleza? Ok. Então, ele que dá preferência a esse. Então, para esses atletas, a grama por quilo que eu acabei de citar vão ser baseadas todas nessas de alto valor biológico. Então você não vai contar a do arroz, a do feijão, a da lentilha, a da castanha, como a gente pode contar para as pessoas normais. E vamos falar o seguinte, como é que fica a questão do whey para as crianças? Bom, existem algumas formas. Primeiro, não vai matar a criança tomar uma dose de whey. Ele receber uma receita não vai matar também. Sempre acompanhado por um médico, porque criança pode ter algumas coisas com lactose, etc, durante o desenvolvimento que você vai descobrindo, né? Alergia ao leite, enfim. Mas existem outros tipos de proteínas também que você pode usar. Qual é para mim a vantagem? Por exemplo, uma criança que está obesa, está em tratamento, vinha só comendo doce e precisa se reeducar, você colocar uma receita com whey, que é a única fonte proteica doce, é uma ferramenta que você tem para aumentar a carga proteica da criança, sem necessariamente tirar o paladar dela daquele doce, que é uma coisa muito mais calórica, e tá trabalhando isso aí. Não vai fazer a criança só comer whey, fazer dieta de fisiculturista. Não, não é isso. A questão principal aqui é a gente buscar o equilíbrio e saber que não vai matar você fazer isso. Usar sempre como suplemento, porque nada substitui a alimentação. Colocar isso como uma forma de substituição alimentar não é a melhor coisa. Fazer uma receita e ele tomar também rapidamente também não vai fazer diferença. Por exemplo, você fez um bolo fit para você e tem um whey e sua criança quer comer. Não tem problema nenhum, ela pode comer tranquilamente, ela vai no rodízio com você, nem por isso ela lesa o rim, nem por isso ela vai passar mal nesse sentido. Ela sempre come demais, mas aí qualquer coisa que come demais, por outros efeitos, também vai passar mal, tá certo? Então, para criança, essa questão de whey é fundamental, tá certo? Aqui a gente vai seguir respondendo a pergunta que foi gerada ali logo no início desse vídeo, que foi o que deu a ideia para isso. Posso juntar duas refeições? Pode, não faça isso de praxe em relação a todas as refeições, porque se você não vai juntar só a proteína, você vai juntar carboidrato e gordura, e dependendo do seu tipo de quantidade de calorias, pode fazer com que você armazene mais gordura ou não. Mas fazer uma vez ou outra, a fim de bater os macronutrientes, é interessante, principalmente se você quiser só fazer isso com a proteína. Por quê? Porque mesmo que seja, você junte uma quantidade grande naquela refeição, isso vai ser absorvido aos poucos. Lembre que a proteína ela tem a capacidade de lentificar a digestão, de estabilizar a glicemia e é o único alimento que vai gastar energia para ser digerido. Então, na verdade, algumas pessoas até falam em calorias negativas, porque você bota a quantidade calórica que você perde no processo para absorver, tá certo? Então, nós temos 3 prioridades, que é o que eu quero que vocês gravem desse vídeo. Primeiro, o principal é a quantidade total do dia. Não adianta ter um bom fracionamento se no final do dia você está comendo de mais ou de menos.
Então, primeiro é a quantidade total. Segundo, o fracionamento. Por quê? Porque você precisa ter ali uma quantidade suficiente no sangue durante o dia para que você mantenha a saciedade e tenha uma adesão à dieta, para que você mantenha sempre o anabolismo durante todo esse tempo e para que você venha a ter melhores resultados. E terceiro, isso é muito mais para atleta. A diferença disso no resultado é pequena para quem não está no estágio avançado, tá? Mas vocês precisam saber, chama Nutrient Time, ou seja, a hora que eu boto cada nutriente vai fazer diferença no final, todo um processo de um atleta. Então o que é que acontece? Colocar 0,5 gramas de whey logo após o treino vai estimular ali ele, né, a produzir um pouco mais. A gente utilizar um pouco antes, durante longos períodos antes do treino de whey, pode utilizar como um fator que vai inibir miostatina a longo prazo, né? Você colocar uma maior quantidade de carboidratos logo quando acorda e logo após o treino vai ter menos impacto do que você colocar esses carboidratos quando você já está cheio de glicogênio durante o dia. Reduzir a quantidade de carboidratos à noite no sentido de você ter uma melhor estabilidade glicêmica. Então, algumas coisas que você faz de estratégia de Nutrient Time, ou seja, de quando você vai botar cada quantidade, cada hora, cada tipo de alimento ali, isso não é só para a quantidade proteica, isso vai variar também, tá certo? Aquela janela anabólica, enfim. E aí, esse vai ser o terceiro passo. Então, lembrando, quantidade diária, fracionamento, Nutrient Time. É isso, pessoal. Espero ter aí esclarecido algumas coisas gerais. Acabei me prolongando aqui, mas não tem jeito. São muitas perguntas que você tem trazido. Eu deixei as mais específicas separadas. Se você gostou, né, desse tipo de conteúdo, segue aí, deixa já seu like aqui, não esquece mais uma vez, tá certo? Se gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilhe aí com quem você acha nos seus grupos de WhatsApp que pode se beneficiar disso, alguém que está tentando emagrecer, alguém que está tentando ganhar massa muscular ou apenas melhorar sua qualidade de vida, aquela mãe que não sabe quanto de proteína dá para a sua criança. Então envia esse vídeo aí e tamo junto. Não esqueça mais uma vez de me seguir nas minhas redes sociais ali, ó, João Felipe PC, @JoãoFelipePC no Instagram, tá certo? E tamo junto, até a próxima vez.